Olá, estamos no ar com mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, ou a você que sonha em empreender e a nós, clientes, para sabermos o que tem de melhor no nosso mercado. E hoje eu trouxe uma especialista, gente, da área sistêmica. Para você que não sabe o que é sistêmico, né? Que são todas as áreas da vida. Ela trabalha isso, ela é terapeuta, minha amiga. Estou muito feliz que ela aceitou esse convite de estar aqui comigo. Gratidão. Residente da cidade de Caieira, gente. É tão gostoso quando a gente traz gente da nossa terra, né? Ela que é terapeuta sistêmica, coach, analista de perfil comportamental, especialista em inteligência emocional e sistêmica, com o propósito de auxiliar as pessoas a desenvolverem seus caminhos em busca do equilíbrio familiar e profissional. Então vamos receber Márcia Martins! Gratidão, Gabi. Seja gratidão. muito bem-vinda! Ai, amei o seu novo espaço, amei estar aqui Gostou? presente com você. Nossa, tá sendo um presentão pra mim, viu? Foi um presente Gratidão. pra mim, ela fala sim. E ela já participou do Empodere-se. Já. Eu e a Cris já entrevistamos. Ela está lá no YouTube da Rádio Local Web, gente. Entrem lá porque foi fantástico esse episódio. Muito gostoso. E hoje vamos falar mais um pouquinho desse tema tão gostoso que hoje esteve, esses últimos dias esteve em alta porque a Anitta, ela compartilhou que muito a ajudou a constelação familiar. E Sim. aí, críticos de plantão falaram sobre isso e pessoas apoiaram. Eu queria saber um pouquinho da sua visão. Por que você estudou constelação familiar, coach, toda essa área do desenvolvimento humano? O que te levou a esse caminho, Márcia? Olha, é interessante, Gabi, porque assim, de início, eu fui para a inteligência emocional. Então, eu estava passando por vários problemas emocionais mesmo e profissional na minha vida. O emocional interfere no profissional, Muito, né? muito, tudo. Tá tudo interligado. É. E interessante que naquela época eu não fazia ideia do que era inteligência emocional. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Né? Aquela época, quanto tempo atrás? Fazia uns 8 anos. Certo. Tá? Não tanto assim, Não, mas faz uns tempo. 8 anos. Maneira de gente falar aquela época, né? Minha É. filha tira sarro de mim, falando quando tinha tudo era mato. Não, é tão bonitinho que ela tem uma carinha de quinta série. Né? É uma começa. brincadeirinha interna, tá, gente? Porque ela é muito Começa. engraçada, Márcia. A gente se diverte muito, fala de coisas sérias, né? E também não deixa de lado a diversão, não. Não. E, gente, ela tem uma idade aí que não condiz com... Abafa. né? Esse cara... Bebe água, Gabi, bebe vamos água. beber. Não condiz com os fatos. E aí, conta mais. E foi quando eu fui fazer uma imersão, tá? Até, se você me permitir, eu quero mandar um Claro. beijão pra Josi e pro Frai, que foram eles que realmente me ajudaram muito nessa época. Foram com eles que eu aprendi toda essa parte da inteligência emocional. Então, de lá pra cá, depois dessa imersão, abriu a minha mente de uma tal maneira que eu falei, eu quero saber mais sobre isso. Então, foi quando eu comecei um treinamento atrás do outro, uma formação atrás da outra. Mas eu sentia que algo me faltava, ainda estava faltando alguma pecinha ali daquele quebra-cabeça. Sim. E foi quando eu fui pensando assim, falei assim, puxa, isso está sendo tão bom para mim, eu também quero compartilhar esse conhecimento e levar isso para mais pessoas que passaram tanto quanto eu em várias questões emocionais ali. E foi quando eu encontrei a constelação familiar. Aí era a pecinha que me faltava. Então eu uni a inteligência emocional com a inteligência sistêmica. Na verdade, a constelação familiar é uma das ferramentas dentro de uma inteligência sistêmica. Sim. Então, são várias dinâmicas ali, vários métodos qual você vai utilizando de acordo com cada ferramenta, assim como a inteligência emocional, que tem uma variedade de ferramentas ali dentro, como coach, PNL, comunicação não violenta. Então, a inteligência sistêmica, ela também tem várias dinâmicas, várias ferramentas a serem utilizadas. Sim. Então, eu uni o útil ao agradável, sabe? Mas eu trouxe tudo isso para a minha vida primeiro. sim, com Aplicando certeza. na minha família, primeiro em mim, e aí sim, eu comecei a levar isso para o meu marido, ele também gostou, se adaptou, também se formou como constelador, mesmo sendo médico hoje, ele também é um constelador sistêmico, ele também atende agora como medicina sistêmica, então que é um interessante. outro olhar para as doenças, sabe, que vai na causa, né, na origem da doença Na mesmo, na raiz. causa e não tratar somente os sintomas. Então tudo isso a gente foi
aplicando na nossa família e nós fomos vendo resultados. Aí eu olhei e falei assim, puxa, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu estou apaixonada. Eu quero saber mais, é o alimento da minha alma. Eu acredito que o estudo é o alimento de muitas Claro que é. nossas almas, sabe? Então, eu comecei um treinamento do outro, não paro até hoje. Então, já são 8 anos aí que eu estou neste caminho. Imersa, né? Imersa, literalmente imersa, aplicando não só na minha vida, agora é o meu propósito de vida para mim e assim contribuir com um propósito de vida para as outras pessoas que realmente estão em busca desse autoconhecimento, do autodesenvolvimento, das suas habilidades e sair dessas memórias. Eu chamo de memórias, que é o que a gente aprende na inteligência sistêmica. É sairmos desse comportamento repetitivo que vai além daquilo que nós podemos ver. Nossa, e é muito profundo, porque é como você trouxe, né? O seu marido, ele não trata só os sintomas da doença. Ele trata a causa. E normalmente a gente repete ciclos por conta de uma memória antiga, né? Que a gente se viciou nela e ali não resolveu. E o tempo não apaga tudo. Não. O tempo não resolve tudo. Quais são essas ferramentas? Olha, é interessante que quando a gente fala de memórias, olhando assim para dentro daquilo, da nossa vida. Então a gente já começa com memórias intrauterinas, desde lá da nossa gestação, da nossa formação, nos primeiros dias mesmo, sabe? Que já vão criando concepção. ali da concepção, tudo Qual a isso. Então impressão? são memórias da nossa mãe que transfere para nós. Então já vem lá desde da nossa formação. Né? Sim, as nossas células são carregadas de memórias também. Sim, temos o DNA, né? Só que o mais interessante, tem muita gente que fala assim, eu não acredito na constelação, acredito até mesmo que a inteligência sistêmica ela seja algum ritual espírita, tal. Existem sim algumas linhas que levam para o espiritismo, por exemplo, para o xamanismo, mas também leva para outras religiões, como eu tenho vários amigos que são evangélicos e aplicam a constelação familiar dentro das suas igrejas para as suas famílias ali, os seus amigos da igreja, né, os fiéis, tal. Então, cada um segue uma linha. Como a gente disse, você mesmo disse, aqui não é certo e errado. Então, não estamos aqui para julgar nada e nem ninguém, nem para dizer se esse pensamento, esse segmento está certo ou errado. A gente está falando sobre uma dizia isso. Contribuição para o mundo, né? Sim. Contribuição positiva. E eu acredito muito, existência. Gabi, que a nossa alma, ela sabe. Quando eu falo alma aqui, não é levando para o espiritismo. É a alma de uma inteligência maior, é a nossa conexão com uma inteligência maior. Então, cabe a cada um dar o nome que mais lhe convém. Pode ser Deus, pode ser consciência cósmica, universal, o que seja, tá? Mas eu vou utilizar de inteligência maior, que fica uma linguagem mais neutra, tá? E não tem cunho nenhum religioso. Mas eu acho interessante que, assim, quando a nossa alma, ela sente, ela sabe da verdade, que é a conexão com essa inteligência maior. Então, cada caminho, a gente vai sentir na alma, se é o nosso caminho, se é o nosso momento, se a gente está certo indo por aqui, ou se estamos equivocados e devemos fazer um novo percurso, fazer uma nova rota. Exato. Sabe? E isso aconteceu muito comigo na escolha da profissão. Quando eu falo que a minha profissão foi um grande encontro. Foi um encontro de almas mesmo, porque eu pude encontrar algo que eu pudesse expressar da melhor forma as minhas habilidades. Porque eu estive numa profissão por muito tempo que eu não me encontrava. É um encontro mesmo. A nossa alma, ela encontra com os nossos E é uma propósitos, libertação. Né? Se é. Claro que não basta só o encontro, né, gente? A gente tem que estudar, se afiar o machado, né? E para usar de maneira eficaz essas ferramentas que a gente aprende, que também foram desenvolvidas por pessoas muito inteligentes, né? E a gente absorve isso e com a nossa história de vida a gente consegue construir algo também para outras pessoas, né? Eu acho isso muito legal. E a constelação, então, ela trabalha esses encontros. Isso, é o olhar para aquilo que precisa ser visto, sabe? Então, quando a gente fala de inteligência sistêmica, a constelação familiar é uma das ferramentas, tá? Uma das dinâmicas. Mas qual é o intuito?
Bert Hellinger que foi o que desenvolveu o método. Ele não criou a constelação familiar. Na verdade, ele estudou várias técnicas e aí ele desenvolveu um método, Certo. tá? Mas o que ele denomina como ordens do amor. Dentro dessa ordens do amor constam as leis sistêmicas, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. Então, são essas 3 leis que elas regem a nós, a todos nós, perante o amor. Tá? Então, são essas memórias que vêm até mesmo da nossa ancestralidade. Então, por isso que quando a gente pensa na minha vida aqui, por exemplo, eu, Márcia, eu olho para mim, vou analisar somente pela inteligência emocional, então eu parto do princípio desde a minha memória intrauterina, ok? Todos os estímulos que você Isso. vem De lá, absorvendo. desde a minha formação no útero até a atualidade. Então, eu posso ter desenvolvido traumas ali desde a gestação, como na infância, na adolescência e até mesmo na adultez. E você responde isso hoje? Isso, eu respondo por isso hoje, tá? Agora, quando a gente olha para a inteligência sistêmica, essas memórias vêm lá de trás, vêm da nossa ancestralidade. E quando a gente fala ancestralidade, não quer dizer vidas passadas, né? Não, Porque as pessoas não. confundem um pouco. Quer dizer o quê? Vovô, bisavô. Pai, mãe, avós, bisavós, tataravós, Pessoas que nasceram nesse plano. Isso. Então, são memórias. E o mais interessante, Gabi, que graças ao nosso bom Deus, eu agora vou falar Deus, porque é o que a minha crença é o que eu acredito. E nós temos agora, perante a ciência, o estudo da epigenética. Então, ela está vindo aí contribuindo cada vez mais para essa comprovação ali, na verdade, de como são essas memórias que nós trazemos lá de trás. Até a medicina ela já está indo para esse olhar, sabe, para esses estudos. Assim como também dentro da medicina, o meu marido está com a pós dele agora de psicossomáticas, doenças psicossomáticas. Então, o que acontece? Quando são os genes ali, que são essas memórias, elas vêm se transformando. Ou seja, dentro dessa memória, esse gene, ele por algum motivo ali, ele é ativado. E o que a epigenética ela vem nos mostrar, cada vez mais, é que assim como ele foi ativado por algum motivo, algum gatilho ali, que seja ambiente, algum fenômeno que ocorreu, ele também pode ser desativado. Isso é incrível. Entende? Então, ou seja, padrões de comportamentos que por algum motivo estamos desenvolvendo em nós hoje, mas que podem estar vinculado a essas memórias de algum ancestral nosso, então ele pode ser desativado. Caraca, esse que é o pulo do gato, né? É onde você pode realmente se libertar de comportamentos que você se sente aprisionados. Eu não sei fazer diferente. Não consigo, porque tem uma força maior, né? Uma força maior. Mas isso tudo, Gabi, não é algo ruim. Não. Sabe? É o olhar diferente. O que eu mais aprendi na inteligência sistêmica é que tudo é através do amor. Embora muitos comportamentos nossos venham destrutivos, sabe? Acabam sendo muito prejudiciais, como, por exemplo, vícios com bebida alcoólica, com drogas. São prejudiciais, não só para a própria pessoa, como para toda a família, tá? Mas esses comportamentos nem sempre elas estão ali somente por um trauma daquela pessoa dessa vida, ou por algo ali, mas ela está sendo representada por algo muito maior dentro dessas memórias da ancestralidade. Eu entendo, mas assim, na prática, eu vou dar um exemplo. Vamos pensar assim no âmbito pessoal. Se eu tenho uma compulsão alimentar, eu tenho essa memória de que algum ancestral meu tinha uma dor, é isso? Como que é? E por amor eu desenvolvo a compulsão? A compulsão alimentar, a gente pode ser considerado, por exemplo, já a parte da saúde, tá? Então, normalmente, quando a pessoa, não é uma regra, tá? Mas normalmente... Como a constelação vê isso? Né? Então, a visão sistêmica, nós vemos a compulsão alimentar como provavelmente algo que lhe falta, tá? Então, eu preciso preencher. Então, assim, quando eu preciso... São 2 fatores, na verdade. Algo que me falta, eu preciso preencher, tá? Ou, de fato, eu estou querendo me matar aos poucos para seguir o caminho de alguém.
Uma ânsia inconsciente de morte. Estou numa Isso. dor, preciso... Isso, um movimento para a morte que nós chamamos, Aham. tá? Então, assim, tudo quando é autodestrutivo para a sua saúde, normalmente estamos num movimento para a morte. Tá? Agora, esse movimento é o que nós chamamos de amor cego. Sim, é Tá? esse ponto que eu É o queria amor chegar. cego. Ou seja, é alguém que foi excluído dentro do sistema, que aí é violado a lei do pertencimento, porque essa lei, ela rege o seguinte, que todos nós temos o direito e o dever de permanecer, de pertencer ao sistema. Uhum. Quando alguém é excluído, causa um buraco nesse sistema, sabe? Então, é o que causa o desequilíbrio. Alguém vai pagar a conta ali, tá? Alguém precisa, por amor cego, acaba tendo os mesmos comportamentos que aquela outra pessoa ou algo destrutivo para que aquele ser, aquela memória possa ser ressignificado ou possa ser visto aquele ancestral, tá? E voltar a pertencer novamente ao sistema. Nossa, isso é muito polêmico. Porque a gente está falando aqui de aborto, de traição, de assassinato. Porque quando acontece uma dor muito forte, a gente tende a querer esquecer. O nosso cérebro ele quer esquecer para nos poupar de dor. E a gente tira essa pessoa do contexto histórico. Tipo, a minha avó foi assassinada. É muito raro a gente falar de quem assassinou ela. A gente fala da dor que ela teve e fecha, né? Exclui aquela pessoa. Então alguém acaba pagando por aquilo. Sim, e é por amor. Mas acaba indo no movimento do amor cego. Em vez de olharmos para isso e fazer com que aquela pessoa pertença, não é pertencer, por exemplo, o assassino da sua avó. Não é o pertencer à minha família, não é o isso. fato. É História. aceitar o que aconteceu, como foi, que a gente não pode voltar no passado. E mudar, tá? né? E mudar. Mas é o pertencer no sistema, sabe? Porque quando tem mortes provocadas ou até mesmo com acidentes, cria-se vínculo, tá? Então, quando nós excluímos, só o fato de a gente nem querer falar do assunto, porque vai causar dor, não deixa de ser uma exclusão, sabe? Então, tudo que a gente repele, tudo é uma exclusão. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, ó, vamos pensar assim, Márcia. Eu fui traída lá atrás. E eu tenho um novo relacionamento. Se essa pessoa ativa qualquer coisa que possa me fazer aquela dor, como eu excluo, não falo daquilo, eu excluo essa pessoa aqui também. E acabo afastando essa pessoa. Medo. Exato. Por medo de repetir as mesmas coisas. É. Mas aí é que tá o detalhe. Por exemplo, num relacionamento, eu falo que a gente carrega uma malinha. E nessa malinha, todas as nossas experiências, elas estão ali dentro, tá? A questão é que muitas das dores, a gente tranca essa malinha ali e não quer nem olhar mais, sabe? Só que os fatores ambientais, as coisas que acontecem à nossa volta, têm gatilhos que acionam essas emoções novamente, esses pensamentos novamente. Mas quando a gente ignora isso, a gente exclui isso, a probabilidade de repetição é muito grande. Por quê? Porque você não está olhando para aquilo como resolução. Você está olhando como exclusão, não quero falar disso. E muita gente como tá você assim, vai Márcia. resolver isso? Se você não tem a coragem de olhar para aquilo que precisa ser visto. Deixa o tempo resolver. Não resolve, sabe? E agora um detalhe, Gabi. Para nós que somos mães ou pais, quando a gente não olha para dentro de nós, quando a gente não olha aquilo que carregamos dores, que a gente não tem um enfrentamento ali, a coragem de resolver essas questões internas nossas, sejam elas quais forem, passam essas memórias sim para os nossos filhos e eles tendem a repetir as mesmas situações, os mesmos padrões. Uau. Sim, isso é muito real. É só a gente pensar. É por amor cego. Tipo, tá vendo, mamãe e papai, vou ser como vocês. Se você sofreu, eu também vou sofrer. Se você não ganha dinheiro, eu também não posso ganhar. Se você não prospera, eu também não posso prosperar. Se você não foi feliz no casamento, eu também não vou ser. E quando eu for feliz, eu vou me sentir estranha. Culpada. E eu vou o quê? Dar um jeito de destruir aquilo. Sim. De forma destruir a felicidade. Isso.
E é tudo, a gente tem que deixar bem claro que tudo isso é de forma inconsciente. Sabe? A gente não percebe claramente no racional, isso não é tão nítido assim, a não ser quando a gente tem a coragem de trabalhar o autoconhecimento. E aí você vai olhar para cada dor, mesmo eu falo que é uma caixinha de Pandora, uma vez aberta, jamais a tampa some, não tem mais como lacrar aquilo. E às E vezes aí a vem gente as pensa assim, caixinhas. por que eu fui mexer nesse Pois vespeiro? é. Mas ainda bem que a gente teve a coragem de pelo menos abrir essa tampa. E com o tempo, olha só como que a nossa alma ela é muito inteligente, muito sábia. Porque ela não vai jogar tudo de uma vez. Ela vai de acordo com aquilo que nós estamos prontos a olhar e prontos para encarar. Sabe? Então vem uma caixinha aqui, uma outra caixinha ali e tal, e assim vem. Mas o mais interessante é você olhar para essa dor e encará-la. Porque aí é assumir a autorresponsabilidade dela. Não é porque assim, o que é muito cômodo para nós, né? Falarmos assim, essa daqui tá doendo, então eu quero esquecer sobre esse assunto, ponho ali, não quero mais saber mais nada sobre isso. E tenho raiva de quem Mas, sabe ainda. Né? mas nessa de deixar de lado, eu não quero falar mais sobre isso, eu tô culpando um monte de gente. Porque a culpa foi do meu ex-marido, porque foi do meu namorado, foi do meu pai, foi da minha mãe. Foi do sócio. Foi do governo, foi do presidente, foi de todo mundo. Entendeu? Menos eu. Então eu não tenho obrigação nenhuma de resolver, né? Eu tive um professor que ele falava assim, a culpa é minha, eu ponho quem eu quero. Boa. Aí eu olhava assim, nossa, é verdade. Mas aí é que tá a questão, o X da questão. Quando eu não assumo a minha parte da responsabilidade daquele assunto, eu estou me auto-sabotando. Tá se privando de aprender também. De crescer e de prosperar em todas as áreas da vida. Então, por isso que para criar e desenvolver, na verdade, o autoconhecimento, é preciso coragem, mas coragem para se enfrentar e assumir a sua parte de cada responsabilidade, de cada situação. Mas eu não tive culpa. Por exemplo, num casamento, é 50% de culpa para cada um. Mas eu que fui traída, tá? Mas teve indícios de que algo já estava ruim e você não fez nada para resolver aquela questão. Preferiu fechar, tapar o sol com a peneira. Que é uma ação, né? A falta de ação já é uma ação. Sim. Você decidiu não agir. Sim. Eu falei assim, mas ele que foi covarde, ele que não sei o quê. Ok, sabe? Mas o que veio por detrás de tudo isso? Sabe? Não, por que é 50% de cada um? Porque cada um traz as suas memórias da sua ancestralidade. Ai. Aí pegou. Aí a gente vai mais embaixo, até nos comportamentos de ações ou reações, por exemplo, de traições ou não, de ser vítima de muitas coisas, por exemplo, de bullying, de perseguição dentro de uma empresa. Tudo isso, existe algo no seu sistema familiar que precisa ser olhado. Por que você está representando algo ou atraindo situações assim? Sim. Aí a gente vai para dois lados. Por isso que eu falo que a inteligência emocional, ela juntou com a inteligência sistêmica. Porque se a gente olha pelo lado da emoção, são vibrações. Eu estou atraindo aquilo que eu estou vibrando. E eu vibro aquilo que eu acredito. Frequência. De bom ou ruim. Ok? Esse é um ponto. Agora, quando a gente olha para o olhar sistêmico, ela traz muito mais informações. Então, aí você analisa os dois pontos. Então, peraí, eu tenho memórias X aqui dessa minha vida, mas eu também tenho memórias da minha ancestralidade. E aí eu faço uma análise completa. Da onde está vindo isso? Por que eu estou promovendo isso para minha vida, de bom ou de ruim? Por que eu estou atraindo tantas pessoas assim? Por que eu atraio tantos relacionamentos que é onde eu só me dano? E você sabe que, Márcia, se você for olhar com um olhar de gratidão, você pode agradecer a tudo isso, porque são situações que estão voltando para você aprender. Sim. E ressignificar até para livrar as próximas gerações. Sim, essas memórias todas elas são ressignificadas. E você tocou num ponto muito interessante, porque tem um livro que chama-se do Marcel Scalco, que inclusive participei de uma imersão que ele fez agora em São Paulo, né, em agosto. Legal. E
E ele fala sobre as 9 leis inegociáveis da vida. E neste livro ele também comenta justamente essas memórias. Sabe, que como você pode olhar para elas e ressignificar. Mas assim, fazer de uma maneira com que a gratidão, porque tudo é aprendizado. Uhum. Então, o quanto essa gratidão e o quanto você olhar cada coisa que você errou ali, cada coisa que aconteceu com você de forma negativa, mas é ter a coragem de assumir a sua autorresponsabilidade, e aí sim vem um grande aprendizado. E para aquilo vem a cura, e então sim vem o equilíbrio, e você modifica essas memórias para que as próximas gerações venham mais saudáveis. Aí quebra, rompe essa repetição de padrão. Que a gente pode falar até de curto e grossa, né? Que é uma maldição. Você quebra uma maldição hereditária. É como se, vamos colocar esse termo para ficar mais fácil, como se fosse uma maldição, tal. Só que a maldição ela fica bem pesada. Não, porque, é só na verdade, pra trazer... É o olhar do amor cego, Aham. sabe? Porque assim, as 3 leis, elas é por amor, Ah, entendi. Tá. sabe? Uhum. É por amor. Né, Então, a intenção não é negativa, ela é não, positiva sempre. é sempre positiva, sabe? É sempre o olhar para fazer que alguém que foi excluído, que ela volte a pertencer dentro do sistema, a quebra de hierarquia para que volte a se ter o equilíbrio ali, cada um. Quando a gente fala a lei da hierarquia, é a lei da ordem de chegada. Tá? Então, dentro dessa lei, o que acontece? Por exemplo, existe pai e mãe e os filhos. Pai e mãe é sempre maior que filho. Tá? Então, perante a lei sistêmica da hierarquia, pai sempre dá e filho sempre recebe. Tá? Claro que dentro das De um suas equilíbrio. limitações. Ou seja, quando é criança, adolescente, ok. Mas quando é adulto, tem seus limites de sempre receber de pai. Claro, Tá? senão vira Que uma daí já dependência emocional. É adulto, então vá para a sua vida e vá formar a sua E família é bíblico isso, atual. Entendeu? Vá para o mundo, sabe? não? Então, assim, mas quando, por exemplo, quando o pai quer, de alguma forma, cobrar seus filhos por tudo aquilo que ele fez, ele está quebrando a ordem, tá? Então, ele se coloca abaixo. É isso que nós devemos tomar muito cuidado. Eu vejo muitos pais virando assim para os seus filhos e falando assim: você foi muito ingrato, eu passei a minha vida inteira trabalhando para te dar do bom e do melhor e olha só como você me agradece. Uau, isso é Isso bem é pesado. uma cobrança. Uhum. E aí você está violando a hierarquia, sim, porque dentro da hierarquia pai dá. Primeiro, pai e mãe. Então a gente precisa sim dar o suporte para os nossos filhos, dar amor, dar carinho, dar atenção e tudo aquilo que ele precisa, pelo menos o básico, sabe? Claro. E filho recebe, ok? Até ele estar pronto de uma fase adulta para que ele possa cuidar da sua própria vida e seguir adiante. E uma coisa importante que você falou, cuidar da sua própria vida, né? É o que a gente tem que esperar dos nossos filhos, que eles cuidem da vida deles, não esperar algo em troca. Isso. E esperar também dos pais, porque tem muitos pais que não permitem que seus filhos vivam suas próprias vidas. Mesmo adultos, que é ali controlar com quem vai casar, se a profissão, sabe, com quem vai namorar, onde vai morar, com quem vai ter amizade, várias outras coisas. Então, assim, claro que nós pais, a gente sempre procura o melhor para os nossos filhos, mas aí é que está uma questão. É o nosso melhor dentro do nosso ponto de vista, pela nossa vivência e de tudo que nós passamos. Exatamente. É a nossa visão. Uhum. Da cultura que você nasceu, tudo. E toda a experiência de vida. Isso não significa que todas as dores que você passou, seus filhos também vão passar. Então, às vezes, vem um aumento de proteção ali que é muito absurda, que impede o filho de crescer. Impede o filho de... Você pode ver que tem muitos filhos adultos com 40, 50 anos que ainda moram com seus pais. Aqui no Brasil tem bastante. Tem. Ou seja, não consegue desvincular ali. Não é que vai desvincular, mas não consegue cortar o cordão umbilical ali. Por quê? Porque está tendo desequilíbrio, conflito. Isso não é só de pai e mãe que quer controlar, mas de filho que também julga e critica pai e mãe. Isso também viola a ordem. Também viola essa lei da hierarquia, tá? E como resolver isso? Porque é como se você julgasse e criticasse os seus pais e estivesse praticando as mesmas coisas que ele.
Porque parece que você tá preso a eles. A gente tá falando do caso negativo, tá? De uma maneira negativa. Sim. Aí você acaba se comportando igual, porque você só sabe fazer aquilo. Só aprendeu É aquilo. como se a alma entendesse que precisa compensar. Por quê? Porque ela sabe que tá fazendo coisa errada. Entendeu? Que a crítica e o julgamento é errado. Tá? Isso viola a lei. Então, é a mesma coisa que vamos supor, eu estou criticando você, você é minha mãe, tá? Você, Gabriela, você só me prejudica, você não faz nada certo, você quer mandar em mim, você é isso, você é aquilo. Tá? Você é a filha. Eu sou a filha, você é minha mãe. Eu te critico, te julgo, tá? Que você fez errado, casou com o cara errado. Tô criticando também meu pai aí, tá? Supostamente, tá? Vamos supor que é meu pai. De repente você casou, tá no terceiro casamento e meu pai é outro. Ok. Mas eu estou criticando, estou julgando você, ok? Tá? O que vai acontecer? Para a minha alma, ela compensar algo, eu passo a ter os mesmos comportamentos que você. Tudo aquilo que eu te critiquei como sendo minha mãe, sabe? Como autoritária, narcisista, sabe? Quando eu tenho minha filha, eu passo a ter os mesmos comportamentos. Inconsciente. De forma inconsciente. Porque é uma maneira de compensar aquilo que eu te julguei. É como se dissesse para você, tá vendo, mãe? Você não é tão ruim assim. Eu também sou como você. E é por amor. E é por amor. Uau. Uau. Tá? Por isso que a gente vê muitas repetições de padrões. E eu vou ser bem sincera com você, Gabi. Comigo foi exatamente isso. Eu criticava demais a minha mãe. Demais. Sabe? Por várias coisas que aconteceram na minha vida. Para mim, eu nunca tinha visto, era como se ela nunca tivesse me apoiado, nunca tivesse junto comigo. Tudo que eu fizesse era só críticas, estava tudo errado, todos os outros eram melhores do que eu. Foi aí que eu entendi que eu desenvolvi ali a crença de não merecimento. Eu só fui entender isso lá na inteligência emocional. Por isso que eu falei que faltava algo para completar. Somente a inteligência emocional estava me faltando buraco, algo. Né? Por quê? Porque, beleza, eu entendi essa parte da minha vida que era não merecimento. Que eu cresci isso sempre, comparações que os outros eram melhores que eu. Por que você fez isso? Tudo que eu tinha que dividir com os outros, com os meus amiguinhos, mas os meus amiguinhos não dividiam comigo. Eu falei, fica até alerta aos pais, né? Obrigar as crianças a dividir tudo, né? E aí foi quando eu entendi que na constelação familiar, com essas minhas críticas e julgamentos da minha mãe, sabe, que ela poderia ter sido mais carinhosa, ela poderia ter sido mais atenciosa, mais presente na minha vida. Então, eu tinha críticas, sabe? Quando eu entendi isso, foi quando eu fui ter os meus filhos. Que eu passei a ter vários comportamentos muito parecidos. E foi aí que eu fui parar na constelação familiar. Porque quando eu tinha muitas dificuldades de relacionamento com a minha filha, mulher. Uau. Tá vendo? Olha a repetição de padrão. Sim. Era de mãe para filhar. Não era para mãe para filhou. Parece que é mais fácil a maternidade com o menino, né? Então, mas aí já tem várias outras questões ali dentro da nossa história, tá? Do nosso feminino, dos nossos ancestrais e já começaram aqui no Brasil. Então, aí tem toda a história do Brasil também, tem várias outras coisas lá que são memórias, tá? E de nossos ancestrais, de outros países, por exemplo, o meu som é da Itália e Portugal. Tá? Sabe? É bom saber de então, onde... tem várias coisas. Carregamos, são os nossos ancestrais. A gente tem que olhar lá atrás. Uau. Tá? Então, olha quantas coisas, quantas memórias são envolvidas ali. E dizem que é 7 gerações, né? Que vem, eu ouvi dizer isso aí, que a memória ela vem, tipo, a conta gotas, né? Não necessariamente, não necessariamente. Eu já fiz constelação que se eu fosse mais a fundo, a gente chegou até onde, amor? Até acho que foi... a 10ª geração. Lá em Adão e Eva. Porque enquanto se eu fosse continuar, eu acho que daria mais, ia até mais. Mas era para ver o quanto o feminino é machucado. Nossa. Foi machucado. Sabe? E quanto nós, mulheres, carregamos essas dores nas nossas memórias. Tanto que a gente foi até o extremo, né? Até o extremo. Então, assim, quando eu percebi isso, voltando do comportamento de mãe e filha, tá? Quando eu percebi isso em mim, eu estava repetindo, sim, alguns padrões. E por isso que eu estava tendo os mesmos conflitos com a minha filha que eu tinha com a minha mãe. E aí as pessoas chegavam assim pra mim e falavam assim, mas ela é igualzinha a você, né? Por isso que vocês dão de frente. E eu não entendia isso.
eu entendi assim, a gente tem o mesmo gênio, tal, tudo, tipo, não leva desaforo pra casa, isso, aquilo. Eu também fui assim lá atrás, eu era assim com a minha mãe, nossa, que coisa. Parece que ela está Aí repetindo. ela falava coisas que eu já ouvi essa frase, nossa, eu falava isso pra minha mãe também. Uau. Aí vem aquela famosa frase, né? Me transformei no meu pior pesadelo. Pois é. Aquilo que eu tanto critiquei, eu passo a ter o mesmo comportamento. Gente. Você pode ver que tem muitos filhos. A gente tá dando um exemplo, claro. não é uma regra, mas estamos dando um exemplo normalmente que acontece, por exemplo, entre mãe e filha. Ok. Mas vamos pegar entre pai e filho. Tem muitos pais que eram alcoólatras e seus filhos também, homens, se tornam alcoólatras quando chega uma certa idade. E mulheres também, viu? Não, sim, mas é que é mais comum nos homens, entendi. tá? Só estou trazendo um exemplo de, como a gente trouxe um exemplo de mãe para filha, então trazer um exemplo comum de homem, de pai para filho, homem, tá? Então, também, provavelmente teve muita crítica e julgamento com relação ao pai alcoólatra, e quando chega numa determinada idade, quando tem um casamento, igual pai e mãe, repete. E aí começa a repetir comportamentos. Nossa. E voltando à memória celular, uma vez eu assisti um documentário de um gêmeos. Eu acho que um dos filhos, não sei, os 4 foram doados. 4 meninos foram doados. Aí depois de tempos, e cada um para uma família. Eles se desencontraram aí na vida. Aí depois eles se descobriram, olha, é um documentário muito legal, eu esqueci o nome. E quando eles se encontraram, desde a maternidade que eles tinham sido doados, né? Quando eles se encontraram, eles viram que eles tinham um comportamento bem parecidos. Um com o outro. Tinha manias, gostos parecidos. E eles não conviveram. Juntos. Vem dessa memória. São as memórias. São memórias. Às vezes você olha pro seu filho e você fala, nossa, igualzinho seu pai. O jeito de andar, tudo. E não só os trejeitos que a gente chama, né? Mas os comportamentos mesmo, de gostos. Por exemplo, uma das coisas, vamos olhar memórias boas, também, que existe, né? Muitas. Sim. Quantas pessoas você já... Nossa, tem muitas. Quantas pessoas você já não conheceu que normalmente a gente dá o nome de autodidata, tá? Mas, por exemplo, da música, pega qualquer instrumento e já sai tocando. Mas nunca fez uma aula de música, não tem ninguém músico na família, não pelo menos próximo, e sai tocando. Ou vamos para a gastronomia, começa a criar e desenvolver receitas, tudo que põe a mão fica maravilhoso, delicioso. Tem um talento à parte, né? Mas ninguém sabe de onde da vem família. isso. São memórias. Quando a gente vai olhar lá na árvore genealógica, que vai trazendo, buscando ali na família, conhecer meu avô, meu bisavô, meu tataravô e tal. Aí você vai descobrindo que alguém lá atrás sabia de tudo isso. Tá? Eu, por exemplo, eu lembro que quando eu fui fazer o curso de doula, sabe o que é doula, né? Sim, sei. Quando eu fui fazer o curso de doula, quando eles me pediram para fazer uns exercícios ali sobre a minha árvore genealógica, foi aí que eu fui perguntar, nunca tinha tido curiosidade, sabe? Nunca nem parei para pensar e fui ver sobre os meus ancestrais, ok. Aí que eu descobri que a minha avó era parteira, minha bisavó foi parteira, sabe? O meu avô era homeopata e eu adorava adoro chás, adoro as coisas naturais, sabe? E você desenvolveu a vontade de ser doula. Tipo assim, né? Do nada, eu não querer teria uma vontade de saber mais sobre isso. Falei assim, achei interessante, eu quero saber esse curso, ter esse treinamento também e tal. Porque na época eu era fotógrafa e eu queria só fazer fotos de partos. E aí, partos naturais era a minha paixão. E foi quando eu falei, eu gostei do doula, quero entender. E lá que eu entendi sobre ancestralidade também. Sabe? Então, foi bem antes, tipo uns 10 anos atrás. Bem antes de eu me tornar terapeuta sistêmica, sabe? Gente, essas então, coisas... Olha só, como na nossa cultura, que a gente não tem o hábito de realmente olhar, a gente só aprende aquilo que é na escola, sobre a história do Brasil. A gente se conforma com tudo que acontece. E por obrigação assim, também. Mas quando você começa a desenvolver esse olhar para sua família, de onde eu vim, o que eles faziam, essa curiosidade... Aí você vai tendo cada resposta da atualidade, que é impressionante. Caramba, né? Impressionante. Quando a gente vai para o âmbito profissional, também os padrões, eles são repetidos. Às vezes tem pessoas que vão para uma empresa, uma multinacional.
Aí pega aquele chefe, sabe? Aquele. Como que é o calo? Sei. O calo no Difícil. sapato. E vai, aquela relação não se desenvolve. Aí vai puxar lá. Às vezes tem o mesmo relacionamento com o pai. E Muito. encontra o chefe que lembra muito o pai. Como que a gente explica isso pela visão Então, sistêmica? é assim, por conta da autoridade. Tá? Então, na verdade, não que o chefe ele seja assim, aquele calo, mas é como nós vemos o calo. Ele como calo, entendeu? Que Por é quê? justamente ele, né? Porque assim, há comportamentos nele que me lembram o meu pai, ou que me lembra a minha mãe, que na verdade pai e mãe são as nossas maiores autoridades. Então, quando a gente não tem um convívio ali, tem um relacionamento de difícil relação, fica complicado mesmo. Então, é a nossa maior referência, tá? Então, é quando eu começo a ter dificuldades, quando eu tenho muita crítica e julgamento, eu não aceito meus pais como são. Lembrando que o aceitar não é concordar, tá? O aceitar a pessoa é como ela é e eu não posso fazer nada para mudar isso. Tá? E a gente tem essa falsa ilusão Prepotência que a gente de querer pode mudar o o outro. Então, Como se a gente fosse certo. eu conheço gente que paga curso pra um monte de gente pra mudar as pessoas. Não, deixa pagando então, porque Vou mudar. com certeza para a pessoa vai atribuir bastante coisa. Não é? Mas se ela tá fazendo isso na intenção de ter benefícios próprios, Às vezes ela tá num conforto de não querer mudar e achar que o problema do mundo são os outros. normalmente acontece isso. É, né? É sempre, tipo, a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quero, É né? verdade. Não é mesmo? Então, Meu Deus. a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Pessoa. Eu já fui essa pessoa. A famosa vitimista, né? Sim, É culpa mas do mundo. é assim, que a gente vem, quando a gente não tem a coragem de olhar realmente para si, Ou nem sabe. sabe? Mas aí é que tá. No fundo a gente sabe, sabe? Sabe o Mas caminho. é muito mais cômodo. A gente aprendeu muito isso na inteligência emocional, né? Perdas e ganhos. De repente, na situação em que eu me encontro, eu tenho muito mais ganho do que perdas. Então, é muito favorável a mim me manter nessa situação. Só que não tem evolução, né? Não. E é uma responsabilidade. Porque a gente está em constante evolução e participamos dessa evolução. Da evolução da involução. Porque a gente Sim. pode ser peça para regressão, para regredir, né? Só que a gente precisa pensar no caminho para frente. Para evoluir. A gente pode trazer prejuízo ou benefício para o mundo. E assim, quando voltando naquele pontinho que eu achei muito interessante que você perguntou, assim, da profissão, do chefe, tá? Dessa autoridade que ele que nos representa. Então, quando a gente tem confrontos com isso, tem 2 pontos a serem olhados. Um é, por exemplo, você é a minha chefe, tá? E eu estou tendo dificuldades com você. Então, eu tenho que olhar a minha questão dentro do meu sistema familiar, qual é o meu problema aqui, ou que tem dentro do meu sistema familiar problemas com autoridades. Há uma grande probabilidade de eu ter ainda questões a serem resolvidas com meu papai e minha mamãe aqui dentro, tá? Por isso que isso reflete na minha profissão de alguma forma e eu tenho atritos com alguma autoridade, por exemplo, tá? Além de, quando eu tenho algo aqui com a minha mamãe e com meu papai para ser resolvido ainda, também interfere na minha profissão, como não tenho prosperidade financeira, sabe? O dinheiro vem e não fica, ou quando vem, sabe? Então tem várias outras questões que interferem ali quando eu estou fora da minha postura, que nós chamamos. Sim. Agora, olhando para o outro ponto, você é a chefe do setor e você está tendo atrito comigo apenas. Talvez tenha algo no seu sistema familiar que eu estou te lembrando, tá? Mas também tem um outro fator. Às vezes você, dentro da memória do sistema da empresa, você está representando algo. Da empresa. Da empresa, porque a empresa também tem o seu sistema. Que é a famosa cultura, né? Cultura e o propósito. Aí quando a gente olha a empresa, aí vai para uma outra vertente ali de análise, tá?
a gente olha os setores que estão com problemas, os setores que estão com conflitos. Seja ali conflitos de relacionamento entre líderes e outros funcionários, ou conflito do setor, por exemplo, vendas não está vendendo, sabe? Ou a parte do setor de compras que está tendo muito prejuízo, sabe? Vamos dividir, dividido por setores, tá? E ali tem as suas memórias. Então, por exemplo, vamos supor que no setor que nós estamos, você é a minha chefe, você está tendo não só problema comigo, mas com vários outros funcionários ali daquele setor, ok? Você pode estar representando, de forma inconsciente, algum outro líder o qual você ocupou o lugar. Que Entendeu? interessante. Mas que pode ter sido mandado embora injustamente, ou fez muitas coisas erradas ali e você está representando ele, de repente, por lealdade, tá? Ou até mesmo você estar fora da sua postura. Por exemplo, eu estou aqui nessa empresa, exemplo, há uns 10 anos. Você chegou a semana passada e já tá querendo mudar tudo, colocar do seu jeito aqui e não respeita quem veio Vai antes. ter uma resistência. Entende? Aí é que tá, o grande problema das empresas é esta questão. É que é a quebra da hierarquia. Quando a gente olha para uma empresa, a gente pensa em hierarquia, vem lá, de cima para baixo. Então, presidente, diretoria, aí os coordenadores, supervisores, e assim vai. Aí vai descendo, nessa categoria, tá? É uma hierarquia? Sim, ok. Mas quando a gente trata-se de hierarquia sistêmica ali, é quem veio antes. Então, quando eu não respeito quem veio antes de mim, aonde eu cheguei, eu estou violando essa lei da hierarquia. Então, a probabilidade desse setor todo em que nós estamos estar em desequilíbrio é porque você, como diretora, que chegou depois de todos nós aqui, não está respeitando nós, que chegamos primeiro. E acontece muito, porque nem todas as empresas pegam, tipo, desde o que começou na operação, vai virar diretor. Às vezes eles trocam de diretor assim. De uma empresa para outra. De uma empresa para outra. Tá tudo bem, ok, porque daí tem um outro ponto muito crucial para uma empresa para que ela prospere, para que ela tenha um equilíbrio, que são as competências. Sim. Então não adianta, por exemplo, você vai me promover, estou aqui há 10 anos para cargo de diretoria, só porque eu estou aqui há 10 anos, mas eu não tenho competência para estar no cargo de diretoria. Exato. E requer outras habilidades as quais eu não tenho. Ok, não foi isso é um desenvolvido fato. ainda. Ok? Então, é inteligente a empresa contratar uma pessoa de fora por conta das competências. Agora, seria mais inteligente a pessoa que entrar no seu devido cargo respeitar quem veio antes. Ouvir, talvez. Ouvir. Não é fazer o que os outros estavam fazendo. Porque, de repente, você foi contratado justamente para mudar tudo. Para fazer algo diferente. Para mudar a cultura. Ok. Aí é que tá. Tem que tomar cuidado. Mudar a cultura é um grande risco. Normalmente é a falência. Por quê? Tem que ver se essa cultura ela não está atrelada de fato ao propósito inicial daquela empresa. Normalmente tem um grande problema aí, é que quando o propósito inicial do primeiro fundador, ele se perde. Aí desequilibra todos o sistema tudo. Tá? Ele desequilibra vários setores. Porque inicia de uma intenção. Porque a gente de uma intenção, de uma ideia, de um propósito. Isso. Quando esse propósito é desviado. Vamos supor, eu tenho uma empresa X e meu propósito era educação, ajudar vários jovens. Exemplo, tá? Aí eu vendo a minha empresa para você. Você só comprou por causa do nome que eu já tinha feito. Mas você vai lá e fala, não quero ajudar jovem em coisa nenhuma. Vou ajudar um monte de outras pessoas aqui, só para ganhar dinheiro. Aí começa... Só que você comprou a minha empresa. Eu fui a fundadora. Eu vou ter vínculo eterno com este nome. Então, o meu propósito inicial tem poder, tem força. Se você que comprou não vai dar continuidade ao propósito inicial e me desrespeita como fundadora, tipo, eu vou fazer tudo diferente, eu vou fazer melhor, você está quebrando a hierarquia. Nossa, você me fez lembrar de um filme. Tá? Você já assistiu o filme Fome de Poder? Que é um cara que foi comprar um lanche nos antigos
nos idealizadores, nos antigos donos do McDonald's, que é hoje. E realmente eram 2 irmãos e eles tinham aquela senso de excelência do produto. Eles tinham aquela coisa que o dono tem, que, ai meu Deus, se eu sair daqui, vai dar tudo errado. Então, eles estavam ali presentes, desde a abertura do comércio até a hora de fechar. E fazendo tudo muito igualzinho para manter a excelência. Aí, quando veio esse cara de fora e falou, eu achei incrível a ideia de vocês, eu quero replicar isso. Eles falavam, não, como? Se a gente não tiver presente, não tem como fazer exatamente como a gente faz. Aí o cara desenrola o filme que você vai ter que assistir, que é muito legal, inclusive. E o cara conseguiu replicar os fundamentos base dos irmãos. Mas os irmãos não continuaram. Eles foram resistentes a essa mudança, a esse, vamos pra frente como, sabe? Porque o pensamento deles central, de só quando eles estivessem ali que dariam certo. E aí tem um desenrolar inteiro, é um filme muito interessante pra se assistir, porque não tem vilão e não tem o mocinho, por mais que a gente pense que tenha, mas não tem. Mas me fez lembrar muito. Então, aí, olha só, e o que se tornou o McDonald's? Uma potência mundial, né? Okay? Uma potência mundial. Porque mesmo que os irmãos não fizeram mais parte, eles sempre permaneceram o respeito com os irmãos. Teve umas coisinhas. E sabe o que é interessante? Mas aí, tipo, o respeito com relação ao propósito. Sim, ao propósito, exato. Não ao à pessoa, mas propósito, ao propósito. E você sabe que se você for comer McDonald's lá na Coreia, você vai ter o prato da Coreia, do arroz ali coreano, com franguinho coreano. Eles respeitam até a cultura do país que eles se instalam. Não vai vender só Big Mac. Sim. É interessante isso. Então, não é à toa que a empresa vem dado, a marca, né? É esse olhar, é esse respeito, sabe? Para os fundadores. Não é fazer exatamente como eles fizeram, não pode ser modificado. Não, pode ser modificado, pode fazer algo diferente. Mas, assim, não começar do zero e ignorar totalmente aquilo que foi criado. Ignorar totalmente. Por exemplo, a Bosch. A Bosch é uma das empresas que ela cultua muito essa hierarquia e o respeito do fundador. Se eu não me engano, eu acho que quase em todas as empresas que tem das fábricas, tem um determinado local lá que tem a foto do fundador e a história dele. Ou seja, eles fizeram algo diferente? Sim, por quê? Porque eles foram fazendo de acordo com a tecnologia, com os avanços, com as necessidades, mas nunca desrespeitando ou ignorando os princípios iniciais, sabe? Nem desrespeitando ou ignorando, tipo, o fundador principal, sabe? Eles sempre representam ali. Então, olha a potência também que é essa empresa. Exato. Então, quando você tem esse olhar, esse cuidado, não só com o propósito inicial de uma marca ou de uma empresa, mas quando você entra num novo cargo, sabe, para você conduzir ali, liderar uma equipe, é importante demais você olhar e respeitar cada um que veio antes de você ali. Então, não é ter que fazer aquilo que eles estão querendo, tal. Se você foi contratado para fazer algo diferente, mas não ignorar tudo aquilo que já chegou até ali, que foi feito até ali daquela forma. Então, isso é muito importante, principalmente dentro de uma empresa. E agora, quando ela é familiar, então, aí é mais delicado ainda, Gabi. Porque, normalmente, os emaranhados do sistema da empresa, com as memórias de todos os funcionários ali, se emaranham ainda mais com a família. Então, chega uma hora que você tem que olhar ali, pera lá, o que são memórias da família que está dando esses conflitos, que estão interferindo na empresa, e o que é da empresa por si só, que foram desenvolvidas ali, criadas essas memórias no decorrer da criação dela. Uau! E quem está dentro não consegue enxergar isso com clareza, difícil. Precisa de ajuda sim, de outra pessoa que está fora, que né? não esteja envolvida. Exato. Sabe? Aí é que está a vantagem das constelações. Aí tem a constelação familiar e tem a constelação empresarial, que é quando você coloca ali no campo mesmo para fazer a leitura e fazer o diagnóstico ali, olha, a leitura mesmo das informações dessas memórias. Olha, esse setor está assim, esse setor está assado, a solução seria essa ou essa. Uau. Sabe?
Então, é um campo de informações Uhum. que vai trazer ali para você trazer clareza para o seu cérebro, para poder ver aonde está errando e o que pode ser modificado dentro das hierarquias ali, porque se está com conflitos, se está com perda de dinheiro, muitos funcionários doentes, isso acontece muito, também são Nossa, reflexos. Márcia, teve uma época São que eu trabalhei reflexos. acho que foi em 2013, ou o ano, 13. 4 grávidas, de uma vez, assim. A cada 2 meses eu recebi uma notícia. E eu tinha 5 funcionárias na época. Nossa, Mulheres, as 4 engravidaram e a quinta fui eu, em 2014. Como explicar isso, assim? tava na água, né? Não, O problema. até a de 40 e tantos anos, quando ela vai me contar que tava grávida, a gente tava indo até o banco, né? Eu chamei ela pra me acompanhar. Ela falou assim: preciso te contar uma coisa, tô grávida. Eu, tá de brincadeira. Eu ri, eu achei que era mentira. Dela, não. Daí eu falei assim: você tá fazendo piada, porque tá todo mundo grávida, agora você vai me contar que tá grávida. E E era realmente, e um ano depois eu. Como explica isso? Porque tem assim, também, quando a gente tá, com os 20 e tantos anos, a gente começa a caminhar com pessoas, uma casa, a outra casa também, a quarta casa, a quinta, de repente eu caso também. São vários fatores. O meio, ele te leva a isso, mas 4 grávidas de uma empresa do Então, o nada. ser humano, ele é muito interessante, porque assim, ele vai procurar, olha só como que a lei do pertencimento, ela prevalece. Meu Deus, até dá Então, medo, não é viu, só o gente? pertencimento da família, é o pertencimento de grupos. De situações, O talvez. ser humano, ele veio lá da pré-história já com a formação de grupos. Então, o pertencimento era necessário até mesmo por questão de proteção. Porque se você decidisse ficar sozinho no meio da selva ali, você era devorado facilmente. Então, era necessária a coletividade ali, bando, né? o bando, para se protegerem. Porque assim, o ser humano, a gente não tinha vantagem nenhuma perante a velocidade de um leão, a força desses animais. Então, A o que força tinha? estava na união. A união Tava que faz na a união. força. Na quantidade de pessoas ali para caçar, porque não tinha tanta agilidade, não tinha velocidade, não tinha vários outros movimentos, nem toda essa memória nem espacial ferramentas. que a gente tem. Não foi com o tempo que foi desenvolvendo ali ferramentas de caça, isso e aquilo. Então, já começa a vir nessas memórias lá pré-históricas já, justamente do quê? Desse pertencimento, da necessidade que nós temos de pertencer, mesmo que em grupos. Então, eu preciso pertencer à minha família para eu me sentir amada, para que eu possa me desenvolver. Eu preciso me sentir pertencente à empresa, ao grupo de amigos. E para isso, a gente acaba tendo os mesmos comportamentos que aquele grupo. Faz muito sentido. O adolescente acontece muito isso, mas aí nessa fase da adolescência é a busca da identidade. Então eu passo a ter comportamentos iguais, mesmo sabendo que são errados e nocivos à minha saúde, como por exemplo, o uso de bebidas alcoólicas e drogas. Por quê? Porque eu estou na busca da identidade e na busca da aceitação daquele grupo. Porque eu não quero mais, eu estou me descobrindo, eu posso algo mais além da minha casa. Nossa. Então já vem todos esses conflitos. Nossa, sabe o que eu sentia muito na adolescência? Eu queria participar de grupo X. Só que aquele grupo X não tinha nada a ver comigo. E às vezes pra eu aceitar o grupo X, eu ia pra bebida alcoólica. Porque era mais fácil. Você aceita o outro, você diminui aquela sua rigidez, né? Não pra ser aceita. Ai, que coisa louca, não? E eu fui acordar de certa disso forma, só depois é a de busca da mais velha. aceitação, do pertencimento. Mas eu queria participar daquela, tipo, porque eu achava que pra mim ia ser bom aquilo. E não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com a minha essência, não tinha nada a ver com nada, e eu não aguentava aquilo. Então, tomava umas Cuba livres, sabe? Pra falar, tá tudo bem, eu aceito quem Então, vier. mas aí tem dois fatores, Horror, né? gente. O fato de você ser pertencente àquele grupo e o fato de você ter a consciência de que aquilo não era bom pra você. Era claro isso pra você. Era. Mas você fazia por quê? Era pra atacar alguém, tá? Sim. Então, tem muitos jovens, por exemplo, que fazem isso. Sabe que não é correto. Mas vai por quê? Porque tem uma dor muito grande aqui dentro e eu quero punir essa pessoa que está causando isso. Normalmente é pai e mãe. Daí a gente tá na posição de vítima, né? Infelizmente, a gente não tem isso nas escolas, né? Deveria ter essas matérias. Sim. Deveria ser de obrigação ali do currículo escolar.
E não só É. para os alunos, mas para todas as pessoas, mesmo ali do núcleo da educação, principalmente. Sim, Sabe? principalmente. Principalmente, porque eu vejo muitos professores, eu vejo muitos, até diretores ali, que estão realmente em desequilíbrio mesmo. Por quê? Porque tem suas dores internas. Por isso que o autoconhecimento é a chave para todas as áreas da nossa vida. Exato. Não tem como fugir, não dá, sabe? Não tem mais como você tapar o sol com a paneira. É você olhar, porque isso tudo reflete não só em você, na sua família, nos seus filhos, no seu casamento, como também no seu trabalho. E isso vai respingar em todo mundo. Quem tiver em volta vai respingar. Muito bem, Então, gente. esse olhar que a gente Sensacional. precisa. Esse tema sensacional. A gente chegou no fim do nosso programa. Ah, Eu tenho certeza que valeu muito a pena ter assistido até aqui. Parabéns para você que ficou. E compartilha o nosso tema, o nosso programa, Sim. esse conhecimento aqui imenso da Márcia. Como que te encontra nas redes sociais? Então, agora eu estou atendendo aqui em Alphaville, na Uhum. Clínica Pisati, tá? É @Clínica Pisati, com S, tá? Tá. É PISATI. E para quem quer falar diretamente com E você, comigo é através do meu WhatsApp, o DDD é 11 997 71 8174. e ela tem vários tipos de atendimento, pessoal. Então, para de ficar no escuro, né? E tem também na Clínica Florescer, lá em Isso. Caieiras agora, que eu já estou atendendo. Então, eu atendo aqui em Alphaville pela Clínica Pisati e pela Spa Florescer, Que é lá em maravilhoso. Caieiras. É incrível, gente. Então, são 2 lugares agora que nós estamos atendendo, eu e o meu marido. Muito obrigada, Márcia, por tanto conhecimento, por distribuir isso pra gente de forma Eu tão que agradeço. generosa. Obrigada mesmo, viu? Gratidão a vocês que participaram, que contribuíram aqui com a gente também. Até a próxima. E até o próximo Pode Ser Franca. Compartilha, curte e se inscreva no canal. Beijo, pessoal. Tchau.